Quando aplicamos isso ao teorema do transporte de Reynolds, então essa é uma aplicação do TTR, a primeira lei da termodinâmica. Nós dizemos que B é igual a energia total, e o beta, ou então B minúsculo, tá, pessoal? Vou chamar de beta aqui. É a derivada disso aqui em função da massa, que é igual, né, o E minúsculo total. Perfeito? E nós vamos considerar como energia total a soma desses três tipos de energia, que é energia interna, energia cinética e energia gravitacional, potencial gravitacional. Quando aplicamos isso aqui ao teorema do transporte de Reynolds, teremos o seguinte: a variação da energia do sistema é igual à taxa de variação, né, da energia dentro do volume de controle, mais o fluxo da energia através das superfícies do volume de controle. Perfeito? E nós sabemos que a variação da energia total do sistema é dado por esse termo aqui, a soma, né, desses três termos. Então, teremos o seguinte, que o calor, através da superfície do sistema de controle, menos o trabalho de eixo, menos o trabalho de pressão, é igual a variação da energia total dentro do volume de controle, mais fluxo de energia entrando ou né, saindo do volume de controle. Perfeito? Então, pessoal, o teorema do transporte de Reynolds, né, aplicado à energia, é dessa forma. Perfeito? Dado por essa equação. Pessoal, algo que nós podemos fazer aqui é fazer o seguinte: incorporar esse termo de pressão ao termo de energia interna. Então, o que acontece aqui? Temos aqui uma integral, perfeito? No volume de controle, na superfície do volume de controle, certo? De P vezes a velocidade relativa projetada na direção normal da área dA. E aqui, pessoal, temos uma mesma integral nessa superfície de um termo. Aqui temos ρ, aqui VRNdA. Ou seja, esse termo aqui é comum com esse termo aqui. Então, o que nós podemos fazer? Incorporar a pressão aqui dentro, pessoal. Quando incorporamos a pressão ali dentro, nós temos o seguinte: a pressão mais U, que é a energia interna, mais a energia cinética, V ao quadrado, mais G vezes Z. Essa soma da pressão, na verdade é a pressão sobre ρ, mais a energia interna, pessoal, tem um nome, é a entalpia, e vamos chamar pela letra H, chapéu. Perfeito? A entalpia diferencia da energia interna, porque a energia interna é a energia interna de uma massa que dá origem à temperatura daquilo. A entalpia é essa mesma energia, porém em fluxo, em escoamento, certo? Então, ao invés de termos a energia interna aqui, temos a entalpia. Por quê? Porque temos um termo de pressão aí dentro. Então, o trabalho exercido pela pressão é incorporado nesse termo, tá? E já a nossa análise já é facilitada. Quem não entender isso, pessoal, eu peço, né, que vejam a minha aula da diferença entre calor específico, a pressão constante e a volume constante. Perfeito? Lá você vai entender essas diferenças. Então, dessa forma, nós teremos aqui, né, a equação, como já mencionado, dessa forma aqui. Então, aqui nós demos um passo para trás, tá? Nós temos a pressão de novo aqui a energia, e aqui a pressão é incorporada nesta equação. Perfeito? Então, a equação completa expandida tem essa forma aqui. Então, a entalpia é dado por essa relação que nós acabamos de ver. Então, a energia interna é a energia total contida no sistema. A entalpia é uma medida da energia total de um sistema, incluindo a energia interna e a energia necessária para deslocar o ambiente e criar espaço do sistema. O trabalho de expansão ou compressão é a energia necessária para alterar o volume de um sistema sob pressão constante. Então, pessoal, esse termo da entalpia já leva em consideração a pressão e a energia interna
do sistema, perfeito? Isso é interessante, por quê? Porque aqui já está sendo levado em consideração um escoamento, porque o escoamento tem a pressão necessária para movimentar aquele fluido, certo? É a expansão, é o trabalho realizado pela pressão do sistema, certo? E podemos simplificar, né, esta equação através de termos de fluxo de energias, termos unidimensionais, né? Então esses termos, né, nós podemos simplificar a integral na superfície de controle. Então, por exemplo, né, são vazões unidimensionais entrando ou saindo do sistema. Então, essa simplificação se dá através da somatória de saída e de entrada do fluxo de massa multiplicado pela entalpia, a velocidade ao quadrado sobre 2 e G vezes Z, tanto na saída quanto na entrada. Então, nós simplificamos as entradas e saídas do nosso sistema, como nós fizemos outrora, né, para a quantidade de movimento linear, vocês se lembram muito bem. Podemos prever um escoamento permanente, e no escoamento permanente, então, a variação em função do tempo é zero, e a equação se torna da seguinte forma: o fluxo de calor menos o trabalho de eixo é igual, né, à integral da superfície da energia entrando e saindo. Se o escoamento for permanente e entradas e saídas unidimensionais, o calor menos o trabalho de eixo é igual, né, à energia entrando no sistema menos a energia saindo do sistema. Certo? Na verdade, perdão, a energia saindo do sistema menos a energia entrando no sistema, perdão. E essa energia é dada pela vazão mássica multiplicado pelas formas específicas de energia. Certo? E se o sistema com escoamento permanente tem apenas uma entrada e uma saída, então, ao invés de uma somatória, temos a entrada 1, a saída 2, e a equação se dá o calor através da superfície, menos o trabalho de eixo, vazão de entrada vezes a energia específica de entrada, menos a vazão de saída, menos a energia específica de saída. Pessoal, e nesse sistema com uma entrada e uma saída, nós podemos considerar o seguinte, que a vazão na entrada e na saída são iguais, que é igual a M. Então, pessoal, esse sistema aqui, esta equação, possui M1 igual a M2, que é igual a M. Podemos dividir tudo por M ponto, M ponto, M ponto. Cortamos esse M ponto e teremos a seguinte equação, onde a entalpia de 1 mais meio de V1 ao quadrado mais GZ1 é igual a entalpia no ponto 2 mais meio de V2 ao quadrado mais GZ2 menos o calor que entra no sistema mais o trabalho de eixo do sistema, onde esse Q minúsculo, pessoal, é o calor dividido por massa, vazão mássica, e o trabalho minúsculo é o trabalho por unidade de massa. Então, essa aqui é uma forma geral da equação da energia para escoamentos permanentes. Bom, nós temos diferentes formas de tratar essa equação. Podemos, por exemplo, dividir toda a equação pela gravidade. Fazendo isso, cada termo torna-se um comprimento, ou então uma altura. Essa é uma forma muito costumeira, né, de tratarmos esta equação. Por exemplo, dividindo todos esses termos pela gravidade, teremos a pressão sobre um peso específico, mais a energia interna sobre a gravidade, mais uma velocidade ao quadrado sobre a gravidade, mais uma altura. As unidades dessa equação se tornam, então, comprimentos. E assim, nós temos, né, termos que caracterizam, por exemplo, né, o trabalho de eixo realizado, o trabalho viscoso realizado em comprimentos. O termo P é a altura de pressão e o termo V ao quadrado sobre 2G é uma altura de velocidade. Uma forma física de analisarmos essa altura de velocidade seria o seguinte. Vamos supor que temos uma caixa de água, né, como da sua residência, do seu prédio. E qual é a altura necessária desta caixa de água para que na torneira, né, da sua casa, por exemplo, a velocidade seja uma determinada velocidade? Como podemos calcular isso? Através da altura
e dá velocidade ao quadrado sobre 2g. Então, esses dois termos são compatíveis. Então, esse termo v ao quadrado sobre 2g é uma altura de velocidade, a altura necessária para alcançar aquela velocidade. E a mesma coisa para a pressão. Então, por exemplo, se considerarmos ali que a gente fechou a torneira, qual que é a pressão no interior da tubulação? A pressão no interior da tubulação é relativa à altura da caixa d'água. Por quê? Porque nós vimos isso lá em fluidostática e hidrostática, onde a pressão era em função da profundidade multiplicado pelo peso específico. Então, se nessa equação nós, por exemplo, né, hoje eu estou sem a caneta, tá? Por exemplo, cortamos todos os termos. Ficamos somente aqui, ó. Corta tudo isso aqui, ó. Ficamos somente com o Z2 e P1. Opa. Então, P1 é igual a gama 1 vezes Z2. Ou seja, a pressão é relativa à profundidade. Então, nós recaímos na equação que nós já conhecemos da hidrostática. Então, nós trabalhamos aqui, pessoal, como alturas. Então, é muito comum também, né, trabalharmos dessa forma. É uma variante desta equação da energia. Quando temos atrito e trabalho a baixas velocidades, é uma aplicação comum em um tubo, por exemplo, né? Então, há uma incorporação de uma bomba, uma turbina, algo no sistema, perfeito? Então, e as paredes das máquinas são sólidas e, portanto, seu trabalho viscoso é nulo. Quando isso acontece, pessoal, esta equação aqui, ó, pode ser escrita dessa forma, onde o que fizemos? Passamos aqui a energia interna para cá, certo? Por enquanto só fizemos isso. Aí, pessoal, uma forma de tratar esses 4 termos aqui é através de trabalhos específicos de equipamentos. Então, nós tiramos esses termos como estão apresentados dessa forma e caracterizamos esses 4 termos como uma potência ali de turbina, uma potência de bomba e uma potência de perdas. Então, perdeu tudo que perde devido à ineficiência de um equipamento. É perdido, entra ali no H de perdas. É uma potência gerada por uma bomba, entra ali no H bomba. Não, é uma potência absorvida por uma turbina. Então, o seu sistema hidráulico, seu fluido, seu escoamento, ele aciona uma turbina e, por isso, rouba a energia do escoamento. Então, é um trabalho de turbina, é o H-turbina. E dessa forma, pessoal, trabalhando assim, nós conseguimos entender especificamente o papel de cada elemento em um escoamento. Perfeito? Por exemplo, aqui essa figura aqui do lado esquerdo. Na figura do lado esquerdo, nós temos, um tanque reservatório, uma bomba e uma tubulação após essa bomba. Como a tubulação envia água para uma altura superior à superfície do tanque, isso quer dizer que a bomba está incrementando o sistema com potência. Para quê? Para que o sistema possa enviar fluido numa altura superior à potência a energia potencial intrínseca da tubulação. Então, num caso como esse, nós temos 2 pontos de análise, o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 tem uma determinada altura, uma determinada pressão, que é a pressão atmosférica, uma velocidade que, por exemplo, é um reservatório, a velocidade da superfície é nula. E o ponto 2, pessoal, tem uma vazão, uma velocidade, uma pressão. E o que faz com que o fluido saia do ponto 1 e vá para o ponto 2? Uma potência de bombeamento. Perfeito? E a figura aqui do lado direito é uma foto com esses elementos aplicados na prática. Então, bombas, pessoal, são dessa forma aqui, ó. Aqui temos um motor elétrico que aciona a bomba, aqui é a bomba e aqui é a tubulação de saída da bomba, certo? Então, aqui nós temos várias bombas em paralelo, certo? Então, é muito semelhante, àquele sisteminha lá de circuitos elétricos, Então, são bombas em paralelo, funcionando em paralelo.
Uma das vantagens, por exemplo, é a questão da manutenção. Uma bomba dessa aí tem um defeito, vai para manutenção, as outras trabalham da mesma forma na linha, perfeito? Então podemos ter paradas, né, sem, né, culminar numa parada total da fábrica. Além disso, pessoal, com essa equação aqui, ela é muito interessante porque ela permite o estudo de vários sistemas, né, práticos. Um adendo que eu tenho que fazer aqui é que na próxima sessão, na verdade na próxima aula, né, depois dos exercícios de equação de energia, vamos ver as equações de Bernoulli. A equação de Bernoulli, para ser mais específico. A equação de Bernoulli. E a equação de Bernoulli é muito parecida com essa equação aqui que a gente está vendo, tá? Então são praticamente semelhantes. Mas deixa para lá. Deixa para a próxima aula para eu falar sobre Bernoulli. Mas nós podemos, por exemplo, estudar qual que é o bombeamento necessário, qual é a potência de uma bomba subterrânea de um poço artesiano, por exemplo, para tirar água de, às vezes, 100 metros de profundidade, pessoal, 200, 300, até 400 metros de profundidade e enviar essa água lá para uma caixa de água, né, que está no nível superior. Então, é bastante potência, né, e tudo isso depende da vazão. E também, né, podemos analisar a eficiência, o comportamento de turbinas, como essa turbina aqui, uma turbina Pelton, a geração de potência através de uma turbina Pelton, certo? Eu não vou ficar aqui, né, muito tempo detalhando essas aplicações práticas, eu só quero citá-las, tá? Senão o nosso curso ele se delonga muito, tá? Mas é muito interessante a gente estudar o funcionamento específico de cada um dos equipamentos. Talvez, né, futuramente eu possa criar aulas para descrever equipamentos por si só, perfeito? Se vocês acharem interessante, tá? Eu peço que comentem aqui. Eu também peço, pessoal, que deem ideias aí para novas aulas, tá? Sempre tem alguém que me procura. Por enquanto eu estou padronizando, né, os cursos, mas eu posso fazer algumas aulas aí interessantes. Perfeito. Pessoal, nessa equação nós também levamos em consideração a questão do fator de correção da energia cinética, tá? Então esse fator de correção, frequentemente o escoamento que atravessa uma seção não é unidimensional. Então isso é muito parecido com a aula do fator de correção para a quantidade de movimento linear, perfeito? Isso aqui se dá da mesma forma. Então a velocidade varia numa seção transversal. Então, nesse caso, este fator de correção entra aqui, ó, multiplicando o termo de velocidade. Não vou entrar em detalhes como é feita como é feito este equacionamento para encontrar, mas, pessoal, é muito parecido, na verdade é igual o que fizemos para a quantidade de movimento linear. Porque nós temos aí um termo de velocidade ao quadrado e essa é uma velocidade média. E quando a gente integra uma velocidade ao quadrado, o resultado dela tem que ser, em função de uma velocidade média, tem que ser corrigido, tá bom? Então, se tiverem dúvida aqui, consultem a outra aula, né, de fator de correção para a quantidade de movimento linear. Se a dúvida persistir, peço que me procurem aqui, tá bom? Onde o termo alfa representa o fator de correção da energia cinética, tendo um valor igual a 2 para escoamentos laminares totalmente desenvolvidos e valores entre 1.04 e 1.1 para escoamento turbulento. Então, é muito normal em escoamentos turbulentos a gente considerar o alfa como 1 e eliminá-lo da equação. Perfeito? Pessoal, então nós paramos por aqui a aula teórica a respeito da energia, da equação de energia. Nas próximas aulas vamos fazer alguns exercícios sobre este tema. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.